Olá, queridos e queridas, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez a este canal. E hoje eu quero estar com vocês encerrando o nosso tema que iniciamos 2 semanas atrás. O tema Jesus só serve para você se ele fizer as coisas do seu jeito. Hoje nós vamos encerrar esse tema. E se você não ouviu as duas primeiras mensagens, eu convido você a voltar lá, né, no canal e ouvir a mensagem um e a 2. Eu sei que você vai ser muito edificado e vai trazer fundamento, né, para as verdades bíblicas que nós estamos compartilhando hoje com vocês também. Então, antes de iniciarmos, nós vamos orar, amém? E vamos deixar o Espírito fluir e falar conosco o que ele deseja falar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, Pai. Eu me rendo a Ti, Pai. Eu oro que o Senhor use esse canal e use a minha vida para alcançar cada pessoa que está no seu coração, Pai. Às vezes tão distante de mim, mas não distante de Ti. A Tua palavra corre velozmente, Senhor, pela terra. Ah, Senhor, que o Senhor flua e use, Senhor, a minha vida para que a Tua palavra alcance muitas pessoas, que não chegue só informação, mas chegue inspiração para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. E hoje, queridos, nós vamos estudar um pouquinho sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei que muitos de vocês conhecem já esse texto, conhecem essa história, mas hoje a gente vai se debruçar sobre essa história. É uma história que ministra muito ao meu coração. E quando a gente fala sobre entrega, sobre confiança, né? Entrega incondicional, como eu coloquei aí, confiança incondicional. Os personagens bíblicos que saltam ao meu coração são esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu aprendo muito com eles, sou muito inspirada pela vida deles e quero compartilhar com vocês essa inspiração, né? Essa mensagem que Deus traz ao meu coração através da vida desses 3 jovens. A história é a seguinte: eles eram imigrantes, né? Escravos, chegaram como escravos, na verdade, e depois foram erguidos a postos de autoridade na Babilônia. Eles foram levados à Babilônia é, como escravos, e chegando lá, fiéis ao Senhor, eles foram crescendo e foram colocados em postos importantes, mas eles não eram totalmente livres, queridos. Eles estavam debaixo de um governo de império, que era de Nabucodonosor. E um dia esse Nabucodonosor resolveu erguer uma estátua de ouro. E eu acho interessante, né, que a estátua é de ouro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas, muitas pessoas têm se dobrado, né, hoje, às riquezas, à ganância, à ansiedade em relação às riquezas, a preocupações em relação ao dinheiro. Essas coisas têm tomado o coração de muita gente. E existem preocupações que são lícitas, sabe, irmãs, são lícitas. O que que eu vou comer? Como eu vou resolver essa conta? Como eu vou pagar esse débito? Mas a Bíblia diz que nem tudo que é lícito nos convém. Como filhos e filhas de Deus, nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós somos chamados a descansar nele a respeito dessas coisas. Jesus mesmo disse: não fique ansioso pelo dia de amanhã, com o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Não fique ansioso com essas coisas. O seu pai sabe que você precisa delas. O seu pai sabe. Então não se dobre a nenhuma circunstância. Se dobre diante do seu Deus apenas, sabe? Se renda diante do seu Deus apenas. Mesmo que notícias ruins batam na sua porta, você não vai se curvar diante delas, mas você vai estar em pé firme. E você vai se curvar apenas diante do seu Deus, declarando a sua confiança a Ele, dizendo: Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer alguma coisa, eu confio em Ti. Então, esses 3 jovens estavam lá e foi proposto a eles que eles se dobrassem diante da estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. Só que, irmãos, havia uma penalidade: caso eles não se dobrassem, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E acontece que todos se dobravam diante daquela estátua, mas eles ficaram em pé.
Aleluias, para mim isso ministra muito ao meu coração, sabe? Ainda que caiam 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, fique em pé, inabalável, declarando a verdade de Deus para a sua vida, declarando a sua confiança no Senhor, declarando, sabe, que o seu Deus, Ele é o único que merece o seu coração prostrado, sabe, em adoração, não as circunstâncias. Fica firme, fica de pé, querido. Em nome de Jesus. E aí eles ficaram em pé lá e foi avisado ao rei que aqueles 3 jovens não se dobraram. Foi quando Nabucodonosor os chamou para confrontá-los e dar a eles uma última chance de se dobrarem. E aí, irmãs e irmãos, quando Nabucodonosor fala com eles e diz: Olha, eu vou dar a última chance a vocês. Eu sou um rei muito bom e eu vou dar mais uma chance a vocês. Apenas se dobrem. E ele diz assim: nenhum Deus é capaz de livrá-los dessa situação, nenhum Deus é capaz de livrá-los das minhas mãos. Então, se dobrem, adorem a estátua uma vez só e eu libero vocês. E aí vem a resposta de Daniel 3:16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Uau, eu amo esse texto, meu coração derrete, meu Deus, de alegria quando eu escuto essa resposta. Que resposta extraordinária que nós precisamos aprender a dar diante das circunstâncias. Irmãos, eles chegaram e disseram o seguinte: não importa como Deus vai fazer, uma coisa é certa, eu não vou me dobrar diante dessa estátua, eu não vou ofender a meu Deus, eu não vou ser infiel ao meu Deus, eu não vou me dobrar diante dessa estátua. Independente do que Deus vai fazer, eu confio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei o que Deus vai fazer. Se Ele me livrar da fornalha, está ótimo. Se Ele não me livrar também, Ele vai estar comigo de qualquer jeito. Uma coisa é certa, eu já tomei uma decisão. Eu não vou me prostrar diante dessa imagem de ouro que você levantou ou diante dos seus deuses. Aleluias! Oh, glória a Deus! Sabe que chegou o tempo em que a igreja do Senhor na terra precisa tomar essa decisão de não se prostrar diante daquilo que o mundo se prostra. Sabe, o mundo se prostra diante de dinheiro, diante de glória, diante de fama. O mundo se prostra diante de benefícios, sabe? Muitas vezes de ser bem quisto por alguém, de like, gente, coisas tão pequenas. O mundo se prostra. As pessoas às vezes ofendem a Deus por causa de outras pessoas, de amizade, para não contrariar alguém, para não contrariar um amigo. Não, nós precisamos ter uma decisão no nosso coração final que o nosso amor ao Senhor tem primazia, que o nosso relacionamento com Deus tem primeiro lugar em nossa vida. Nada, nem a nossa própria vida, devia estar acima do nosso relacionamento com Deus, do nosso amor, do nosso serviço, sabe, nossa devoção ao Senhor. Esse texto aqui é uma prova de devoção. Eles não estavam pensando sobre o resultado final, sobre controlar o resultado da vida deles. Eles tinham um só alvo: agradar a Deus. Um só alvo: ser fiel a Deus. Esse alvo norteava a decisão deles. Então era fácil para eles decidir o que fazer. Eu não vou me prostrar aos outros deuses, eu não vou ser infiel ao meu Deus, eu sirvo a Deus e eu vou ser fiel a Ele. Simples assim. E o resto vai ser consequência disso. E o que o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Deus não é limitado, mas também não é meu empregado. Eu vou repetir isso. Deus não é limitado, mas também não é meu empregado para fazer do jeito que eu quero. Ele vai fazer do jeito que ele planejou. E eu confio
que o plano dele é muito melhor do que eu jamais pude imaginar. Nessa confiança eu descanso hoje. E o Senhor nos convida a descansar nessa confiança. Se Deus tivesse livrado esses homens da fornalha, a gente não teria esse testemunho maravilhoso hoje para edificar a nossa fé. Mas Deus tinha um plano maior ainda para eles. E Deus podia confiar neles, confiar que eles permaneceriam firmes e inabaláveis, mesmo diante de tamanho desafio. Eu quero ler com vocês aí a versão, a mensagem. Esse mesmo texto diz assim: mas mesmo que ele não faça o quê? Não nos livre da fornalha, certo? Mesmo que ele não o faça, não faça o quê? O que eu estou imaginando que é a melhor solução para o meu problema. Mesmo que ele não faça do meu jeito, oh aleluias! Você pode dizer isso, mesmo que Deus não faça do meu jeito, eu confio que Ele está trabalhando a meu favor, eu confio que Ele vai fazer. E eu quero deixar claro, aleluias, eu quero deixar claro hoje para o céu, para o inferno, para as pessoas, eu quero deixar claro a minha posição. Eu não vou me dobrar à circunstância, eu não vou servir os seus deuses. Príncipe desse mundo é Satanás. E as pessoas deste mundo, que estão no mundo, se dobram aos caprichos dele. Mas nós não vamos nos dobrar às circunstâncias ou ao capricho do príncipe desse mundo. Nós temos uma postura final, aleluias. É uma postura de quem já decidiu o resultado final, independente do resultado. Como assim? É que o resultado final que eu decidi não tem a ver com o que vai acontecer comigo, mas tem a ver com o fato de eu manter o Senhor como primazia na minha vida, como o mais importante para mim. Eu confio no meu Deus. Minha vida está entregue a Ele. Eu confio no amor dele, eu confio no cuidado dele, independente do que vai acontecer depois. Esse é o resultado final. O resultado final é a minha convicção de que nada vai me separar do amor de Deus. Eu estou em unidade, em aliança com o Senhor. E ponto final. Amém. Você recebe essa palavra? Glória a Deus, vamos continuar. Então, eles são jogados no fogo. Os soldados que lançaram eles morreram por causa do fogo excessivo. É brincadeira. Estava tão quente a fornalha que quem estava por perto morreu por causa do calor excessivo da fornalha. E eu vejo uma verdade aqui, irmãos, que nós temos que ter uma expectativa de passar pelas circunstâncias diferente do que as outras pessoas passam. Davi tinha essa expectativa. Davi sabia que ele vivia por um conjunto diferente de regras. Presta atenção, ele dizia assim: 1.000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Mas como assim? Se 1.000 caem do seu lado, 10.000 à sua direita, o natural é que você caísse também. Mas ele diz: não, mas eu não sou atingido. Por que não? Porque eu estou inabalável. A minha confiança está em Deus. Eu vivo por um conjunto diferente de regras. Eu vivo por uma economia diferente. Eu vivo pela economia do céu. Paulo também sabia disso. Paulo disse assim, que nossas necessidades seriam supridas pelas riquezas em glória de Deus. Ou seja, e todo mundo tem necessidades supridas pelo trabalho, pelo bolso, pelo que acontece aqui nessa terra. E aí Paulo diz, não, quem supre minha necessidade é Deus, a minha fonte é Deus. Você entende isso? Então, amados, enquanto soldados morriam por causa do fogo, aquele mesmo fogo só estava conduzindo aqueles homens a uma experiência nova com a fidelidade e a glória de Deus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. O que você está passando hoje, eu não sei qual é o seu desafio, se é uma enfermidade, se é, sabe, um problema financeiro, um problema na família, mas isso aqui que você está passando, que para muitas pessoas é uma sentença de morte, é o fim, para você é só uma oportunidade de Deus se manifestar na sua vida, de você ter um encontro real com a glória de Deus, de você desfrutar mais uma vez da fidelidade de Deus na sua vida. Então, os soldados jogam eles no fogo, aquele calor queima os soldados, então nós vemos o texto de Daniel 3, 24 a 25. Então,
O rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, rei. Tornou ele e disse: Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluias. Não lançamos 3 homens ao fogo, eu vejo 4, mas veja, ele vê 4 passeando dentro do fogo. Não era correndo do fogo, era passeando no fogo. E o próprio rei reconhece que o quarto tem um aspecto divino na vida dele, um aspecto de divindade na vida dele. Eu queria aqui abrir um pontinho para falar sobre a cristofonia, que é o nome que os teólogos dão de todas as vezes no Antigo Testamento que Jesus se manifesta. E é praticamente, irmãos, um consenso que esse 4 homem na fornalha é Cristo, o nosso Senhor, que é o Deus Emanuel, aleluias, Deus conosco. Deus conosco. Ele vem para a nossa situação. Ele vem andar conosco, sabe? Quando Jesus orou pelos discípulos, ele disse assim: Senhor, eu não oro que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A gente muitas vezes quer ser tirado da circunstância, a gente quer ser tirado da situação. Mas, amados, nós só vamos poder manifestar a glória de Deus para outras pessoas vivendo as circunstâncias nesse mundo com a presença do Senhor em nossas vidas. Você entende isso? O Senhor diz: Eu não oro que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal, porque no mundo há mal, no mundo há tribulação, no mundo há sofrimento. Então o Senhor vem estar conosco no meio da fornalha para nos livrar do mal. Esta é a oração de Jesus. Enquanto a gente fica orando: Senhor, me livra da fornalha, me livra da fornalha, o Senhor diz assim: Ei, eu vou te livrar na fornalha, eu vou te livrar do mal no meio dessa circunstância que você está passando aí. Então, por que os teólogos dizem que é Jesus? Porque quando o Nabucodonosor fala, no original, alguém semelhante a um filho dos deuses, ele está usando a palavra Bar Elahim, que é a expressão que denota de origem divina. O que é que Nabucodonosor viu? Gente, Nabucodonosor era um rei pagão. Então, ele olhou e viu alguém que com certeza não era homem, era divino. Ele olhou e viu: o que acontece naquela fornalha é divino, só pode ser Deus. Ele reconheceu uma glória que não era humana. E eu declaro em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, na minha casa, essa glória que não é humana sendo manifesta, que pessoas ao nosso redor vão olhar e vão dizer: só pode ser Deus na vida dele, só pode ser Deus na vida dela. Esse resultado não é humano, não é natural, não foi da força dele, não foi do desempenho dele, não foi do esforço dele ou dela. Esse resultado só pode vir de Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E eu declaro em nome de Jesus, a gente vivendo essa realidade, a glória de Deus se manifestando em nossas vidas de uma tal maneira que as pessoas olham e digam: só pode ter sido Deus, aleluias. E nós, queridos, vamos ter esse cuidado de dar toda a glória ao Senhor, de dizer: realmente foi o Senhor, de levantar uma bandeira na nossa vida e dizer: não é o meu esforço, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha bondade, não, é a graça de Deus, é o Senhor na minha vida, aleluias. Veja, note que Jesus não apagou o fogo do lado de fora, ele entrou no fogo com eles. Ele não livrou os jovens da fornalha, ele livrou na fornalha. Ele é o Deus Emanuel. Deus podia, irmãos, toda vez que alguém se convertesse, levasse para o céu logo, para não ter que passar por sofrimento aqui. Converteu, vai para o céu, converteu, vai para o céu. Mas ele quer o povo dele na terra manifestando a glória dele, para que outros vejam a bondade e a fidelidade
realidade de Deus. Ele é o Deus Emanuel, que vem estar conosco todos os dias, passar por todas as circunstâncias com a gente. Ele não nos deixa só. Ele está conosco, ele nos livra no meio das circunstâncias. O texto também diz que eles estavam passeando. Isso é maravilhoso. Isso indica que no lugar de tortura e sofrimento havia comunhão e liberdade. Aleluias! O diabo planejou que esse lugar fosse um lugar de tortura. O diabo planejou que esse fosse um lugar de choro. O diabo planejou que esse fosse um lugar de sofrimento. E de repente você está aí cantando, louvando, de mãos erguidas, dançando. Aleluia! Bailando com Jesus. Aleluia! Celebrando a Deus no meio da luta. Este lugar é um lugar de comunhão. Este lugar é um lugar de liberdade, porque o Senhor está com você e você tem plena confiança no amor de Deus por sua vida. Então você pode passear, você pode se alegrar, você pode desfrutar da presença de Deus. Aleluias! As cordas queimaram, a Bíblia diz. As correntes foram queimadas, né? Que eles foram postos com cordas, jogados com cordas na fornalha. Mas os corpos e as roupas ficaram intactos. Eu quero dizer a você o que eu creio agora. A minha convicção de fé é a seguinte: independente do que eu precise passar, Deus sempre vai me conduzir em triunfo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Ele nos conduz em triunfo. A Bíblia não promete que eu não vou passar por fogo, que eu não vou passar por enfermidade, que eu não vou passar por sofrimento, por falta. O que a Bíblia me promete é que Ele vai me conduzir sempre em triunfo. Ele vai me dar vitória em todas essas circunstâncias. Eu vou sair sem dano, eu vou sair intacta. Pelo contrário, eu vou sair fortalecida. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Isaías 43, 2 é o eco profético da cena que nós lemos anteriormente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Como muitas vezes, irmãs e irmãos, nós queremos mudar o texto, sabe? Para deixar confortável para a gente. E a gente quer que o texto seja assim: você não vai passar pela água, você não vai passar pelo fogo, porque eu sou contigo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz quando. Quando não é nem se. Se é algo que pode acontecer ou não. Quando é algo que vai acontecer. A gente só não sabe em que momento da nossa vida. Mas é uma certeza de que nós vamos passar por águas, por rios que transbordam, nós vamos passar por fogo, mas também é uma certeza, aleluias. Glória a Deus, receba essa palavra. Também é uma certeza, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Deus fala com você, mas também fala comigo enquanto eu ministro. E eu agradeço a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque é certo que o Senhor está comigo quando eu passar. Ele está contigo quando você passar. Não é fogo, não, é água. Ele está contigo no meio das águas. Ele está contigo na tempestade. Ele está contigo no meio do fogo. Para quê? Para que não haja dano, para que você não submerja nas águas ou não se queime no fogo. Ele declara: nem a chama arderá em ti. O que é isso, irmãos? Deus está prometendo conduzir a gente em vitória, conduzir a gente em triunfo, independente daquilo que a gente vai ter que enfrentar. Não corra do seu gigante. Sabe, não corra do diabo, não corra, não se esconda da circunstância. Não, não, não finja, sabe? Não coloque uma venda nos seus olhos para ignorar o desafio que se apresenta diante de você. Pelo contrário, corra para ele, confiando no Senhor, que te dá a vitória. Enfrente as coisas que vêm contra você, confiando que Deus te dá a vitória. Eu conheço muita gente que não vai ao médico porque não quer saber
Se tem alguma coisa de errado no corpo, não faz exame, porque tem medo do que o médico vai dizer. Isso não é fé. Fé é você fazer o exame, independente do diagnóstico, você confiar na palavra de Deus, que diz que você é sarada. Mesmo que você tenha que passar por processos, por remédios, por cuidados médicos, você confia naquele que é o médico dos médicos, que tem o poder de curar a sua vida completamente e restaurar a sua sorte. Sabe, não é fé ignorar as dívidas. Fé é você enfrentar o seu credor e dizer: eu quero pagar, vamos fazer um acordo. E você buscar meios e orar a Deus para quitar essa dívida. Porque a fé não foge do desafio. A fé enfrenta o gigante. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi correu em direção a Golias, declarando a palavra de Deus e dizendo: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Isso é fé. A fé, ela olha para a promessa de Deus. A fé declara a palavra de Deus. E a fé, aleluia, a fé arromba as portas do inferno. A fé pisa serpentes e escorpiões. A fé é ativa na nossa vida. Ela não foge do desafio, mas ela confia que o Senhor entre conosco no meio do fogo. Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar com mais um texto. Aleluias. Esse texto de Romanos 8, 38 e 39. É outro texto que fala muito ao meu coração. Desde muito nova, quando eu aceitei Jesus, existe uma certeza, irmãos, que nós temos que ter no nosso coração. Uma certeza que supera as circunstâncias. Você precisa possuir essa certeza. Eu coloquei uma pergunta aí: você a possui? Eu quero que termine esse nosso encontro aqui. Que ao terminar esse nosso encontro, o seu coração esteja cheio dessa convicção de fé. A fé é a certeza do que a gente não vê. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Vamos ler Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque eu estou bem certo. Paulo tinha uma convicção que era a âncora para a alma dele, uma convicção que não permitia que a vida dele se abalasse, uma convicção que mantinha ele em pé, mesmo quando o vento era forte, sabe? Era contrário. E essa convicção é a seguinte: que não tem nada, nada nessa vida que a gente possa viver ou experimentar que seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nada que o diabo possa fazer, nada, nada, nem coisas que eu estou vivendo hoje, nem coisas que eu vivi no passado, sabe? O que eu vivi, meus erros do passado, minhas decisões do passado, nada, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele não tinha mais o que nomear, ele disse: nenhuma criatura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. E qual é a consequência do fato de o amor de Deus permanecer em mim e por mim? A consequência do fato de que Deus continua me amando o tempo todo, independente do que eu vivo, do que eu vivi, do que eu posso passar nessa terra, do que qualquer pessoa possa fazer contra mim, do que o diabo possa tentar fazer contra mim. Nada pode me afastar desse amor. Ele permanece me amando. O amor é como um lugar seguro, irmãos. O amor perfeito de Deus lança fora todo o medo da nossa vida. O amor de Deus é como uma fortaleza para nós. Nós estamos ali, sabe, seguros. É como quando o pintinho vai para debaixo das asas da galinha e nada acontece com ele porque ele está seguro. A tempestade está muito forte, mas ali ele está aquecido. Assim é o amor de Deus na sua vida, assim é o amor de Deus na minha vida. Nós estamos revestidos, guardados, escondidos nesse amor, escondidos
escondidos debaixo das asas do Altíssimo, preservados ali, e não importa o que o diabo tente contra nós, o que as circunstâncias, o que está acontecendo ao nosso redor, há segurança no amor de Deus. Se nada me separa do amor de Deus, eu não preciso saber como Ele vai fazer. Eu só preciso confiar em seu amor. Se nada me separa do amor de Deus, eu estou guardada nele. Na prisão, eu estou guardada. Na fornalha, eu estou guardada. No meio da tempestade, eu estou guardada. Não importa a circunstância, eu estou guardada no amor de Deus. Aleluia, porque nada disso me separa do amor de Deus. Se nada me separa do amor de Deus, Ele nunca me abandonará. Então eu posso descansar na sua presença. Eu vou repetir. Se nada me separa do amor de Deus, Ele nunca me abandonará. Então eu posso descansar na sua presença. Amém? Então descanse hoje. Tenha a convicção que Ele está com você, independente das circunstâncias. Ah, Vanessa, mas minha vida está ótima, eu estou sem nenhum problema hoje. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada. Quando você passar, você já sabe o que fazer. Lembre-se que nada te separa deste amor. Vanessa, eu estou passando agora, estou sofrendo agora essas coisas. Então, receba essa palavra, receba esse consolo do Espírito Santo. E sabe como uma criancinha pequena, você já viu essa brincadeira? Quando a criancinha está em um lugar alto e alguém que ela confia está lá embaixo e diz assim, pule. Você já viu essa brincadeira? Você já brincou assim com seus filhos? E a criancinha abre os braços e se joga. Ela não está confiando nela. Ela sabe que não pode voar. Ela está confiando que aqueles braços confiáveis vão sustentá-la e vão agarrá-la. Ela está vivendo a aventura de se lançar no amor de alguém que ela confia. Hoje, o Espírito Santo te convida a viver essa aventura da fé, de fechar seus olhos, abrir seus braços e se jogar no amor do Pai, se lançar nos braços daquele que sempre, sempre foi fiel, que nunca te decepcionou. Não é agora que ele vai falhar. Ele nunca falhou. Não é agora que ele vai falhar. Então, feche os seus olhos, abra os seus braços e se lance no amor de Deus. Se lance no amor do Pai por você. Confie nesse amor, porque nada pode te separar desse amor. Nem seus erros, seus acertos, nem o que fazem contra você, nem o que o diabo tenta contra você. Nada pode te afastar desse amor, nem enfermidade, nem luta, nem tempestade, nem prisão, nem fornalha. Nada pode te separar desse amor. Você está seguro, seguro no amor de Deus. E ainda que você precise se jogar, sabe, se lançar, e você diga, rapaz, não sei como é que vai ser, porque em mim eu não tenho capacidade. Você pode ter confiança de que os braços de Deus vão te sustentar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toma cada vida, Senhor, que está aqui. Eu te agradeço de todo o meu coração por essa palavra, Senhor, que primeiro me edifica, Senhor. Obrigado, Pai. E eu sei que também edifica aqueles que estão ouvindo. Deus, eu oro pela tua presença agora, enchendo cada vida agora, sendo tocados mesmo, Pai, por tua presença, que eles possam perceber a tua presença agora, Pai. Espírito Santo, vem sobre cada um agora, com teu abraço de amor, dizendo a eles que está tudo bem, porque o Senhor está com eles. Pai, em nome de Jesus, eu oro por caminhos sendo desembaraçados agora, Pai. Eu oro por cordas sendo queimadas agora, no meio dessa fornalha. Eu oro por experiências com o Senhor. E eu oro por manifestação da tua glória, de modo que todos que estão ao redor de nós, Pai, possam dizer: só podia ser Deus. O que ela está vivendo, o que ele está vivendo, só podia ser o Senhor na vida dele. E nós seremos cuidadosos em te tributar toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga assim seja, está selado em nome de Jesus. E se você chegou até aqui, deixe o seu like. Amém. Vai ajudar o canal a ser divulgado.
e compartilhe essa mensagem com alguém que o Senhor vai trazer ao seu coração. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.